Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, aqui é a Joy Araújo e vamos para mais um vídeo onde eu vou trazer mais um tema sobre a base bíblica, né? Mais um tema que eu acredito que seja um tema muito importante, muito vigente nesse momento de hoje. Nesse vídeo eu vou ler Jeremias 12 e vamos falar um pouquinho sobre culpa, né? Que é um sentimento que muitas vezes nos acomete e que a gente não percebe o quanto que isso pode atrapalhar a nossa vida, né? O quanto que a culpa faz com que nós paralisemos, com que nós nos auto-sabotemos, né? Então vamos assistir mais um vídeo e já peço para que você possa curtir, para que você se inscreva no canal, né? Se você ainda não está inscrito, e vamos para mais um vídeo. Aqui nesse texto, Jeremias ele questiona a justiça do Senhor. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Ou seja, ele iria levar mais um questionamento para Deus. E aí ele pergunta: por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Vocês já pararam para pensar que às vezes aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que continua te machucando, ela tá vivendo a vida dela, ela não se importa, ela não fica se questionando se tá certo ou se tá errado, ela simplesmente vive. E vive com prosperidade, muitas vezes está lá até melhor do que você. Esse é um questionamento que muitos de nós temos, né? E muitas vezes a gente se pergunta e às vezes até nos revoltamos contra Deus porque a gente não consegue entender que essas pessoas, primeiro de tudo, elas não têm o crivo da justiça. O que é o crivo da justiça? Foi uma palavra que eu inventei agora, mas a grande verdade, gente, é que as pessoas que nos machucaram, as pessoas que nos fizeram mal em algum momento da nossa vida e que continuam bem, que continuam pelo menos mostrando que estão bem, muitas vezes elas não têm aquele sentimento de certo ou de errado. Elas não têm o sentimento de que o que eu fiz está errado. E se ela não tem o sentimento do que ela fez está errado, ela não vai sentir culpa. E se ela não sente culpa, ela não sofre. Se ela não sofre, ela não vai se auto-sabotar. Ela não vai se auto-punir. E a grande verdade é que nós é que sentimos culpa. Porque a culpa, ela é, de alguma forma, o nosso crivo do certo e do errado. Se você tem culpa de algo, significa que você tem o senso, na verdade, é exatamente essa palavra, o senso do certo e do errado. E não necessariamente o seu senso de certo e errado ele está equilibrado. Uma mãe, por exemplo, que precisa deixar o seu bebê numa creche e ela precisa trabalhar, ela sente culpa. E se a gente for parar pra pensar, olha que injusto com essa mãe que precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo ela deixa o bebê dela na creche e ela sente culpa, ela sente aquela dor no coração por deixar o bebê na creche. Não existe um certo e errado, é a necessidade daquela mãe. Mas ainda assim ela sente culpa porque dentro dela o certo seria estar com o bebê dela. O certo para ela seria cuidar do filho dela. E não necessariamente isso tá errado, mas é o senso que ela tem, entende? E muitas vezes na nossa vida a gente tem o nosso senso de certo e de errado completamente desajustado. Então é por isso que é tão importante a gente estar em Deus. Porque estando em Deus, Ele vai nos sinalizar o certo e o errado. Até que ponto nós podemos e devemos sentir a culpa, porque a culpa, de alguma forma, ela é uma sensibilidade para o nosso arrependimento. Você não vai nunca se arrepender de algo que você não tem o sentimento de estar errado. E isso é muito importante para que a gente possa ajustar a nossa trajetória, a nossa vida. Como que eu vou viver a minha vida sem entender os pontos que eu preciso me ajustar se eu não sinto arrependimento? E se eu não sentir que aquilo está errado de fato, eu só vou me arrepender daquilo que eu sei que é errado, entende? E muitas das pessoas que nos prejudicaram na nossa vida, elas não têm esse sentimento de erro. Muito pelo contrário, elas continuam vivendo, elas continuam prosperando, porque elas não paralisam, elas não se auto-sabotam. Nós nos auto-sabotamos porque nós sabemos ou nós temos o sentimento, o senso de erro ou de acerto.
E muitas vezes o nosso senso pode ser até de uma certa forma desproporcional. Quantas vezes a gente se chicoteia mais do que deveríamos porque a gente tá achando, nossa, eu errei, e aí você não consegue se libertar daquele sentimento que te acomete e que você de alguma forma acha que, nossa, eu errei, então meu mundo acabou porque eu errei, né? E aqui desculpa, Jeremias, ele faz esse questionamento, né? Porque os desonestos vivem em paz? Porque eles não têm o peso na consciência que muitas vezes nós sentimos. Esse é um primeiro ponto. E aí aqui no segundo, ele fala, tu os plantaste, eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome... quando ele fala sobre tu o plantastes, quem que cria essas pessoas? É Deus. Se você parar para pensar, quando ele fala tu o plantastes e eles criaram raízes e deram frutos, vamos parar para pensar que essas pessoas, elas foram criadas por Deus, imagem e semelhança, assim como eu, assim como você. São pessoas que se desenvolveram. Para pensar, gente, em pessoas que hoje prestam de serviço para a humanidade. Vamos pegar aí uns presidentes da vida, não vamos entrar no mérito da política, mas é só para trazer um exemplo de quantas pessoas hoje não são exemplos para nós, mas que elas têm destaque. São pessoas que se desenvolveram e que, de alguma forma, influenciam a nossa geração. De alguma forma, têm destaque dentro do nosso meio. Hoje na internet, nas redes sociais, são pessoas que estão se desenvolvendo, mas que têm uma big inteligência, que hoje produzem conteúdo e que de alguma forma estão aqui com visibilidade. E aí, quando ele fala sobre isso, né, criaram raízes e deram frutos, são pessoas que de alguma forma estão trazendo pessoas para perto deles, e essas pessoas falam a partir deles, né? Essa foi uma percepção muito particular que eu tive, sabe? Talvez se você ler o mesmo texto, para você vai ter uma outra interpretação, mas foi a interpretação que o Espírito trouxe para mim e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quantas pessoas aqui hoje na internet têm visibilidade falando de Deus, falando espiritualmente, se posicionando espiritualmente, mas no coração, no íntimo, no secreto, não tem Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre em conexão com Deus para a gente ter essa sensibilidade, porque muitas vezes nós podemos até errar nesse sentido. Eu posso estar aqui na internet falando de Deus, trazendo Deus e não tendo Ele no meu coração. Eu sei que eu tenho. Mas existem muitas outras pessoas que estão aqui na internet se posicionando e não estão trazendo Deus de fato nas suas palavras, na sua verdade. Estão se posicionando, porém, somente para fora, somente no seu exterior, mas no interior não tem Deus. Isso é um fato para que a gente possa sempre ter atenção, tá? Quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vês e prova meus pensamentos. Gente, eu estava ainda hoje assistindo um vídeo que falava exatamente sobre a força do pensamento. E a grande verdade é que quando a gente fala com Deus, a gente muitas vezes questiona os nossos bastidores com o espetáculo do outro. E eu acredito que nesse momento ele tá fazendo essa comparação. Comigo o Senhor me vê, comigo o Senhor me percebe. Por quê? Porque ele sabe as coisas ruins que ele tá pensando, os sentimentos ruins que ele tá tendo. Só que, ao mesmo tempo, ele tá se autocomparando com aquela pessoa que ele tá vendo. E que muitas vezes a gente nem sabe o que tá se passando no coração daquela pessoa. E por que veio muito forte pra mim a culpa? Porque pra nós, a gente se auto-chicoteia com sentimentos, com pensamentos ruins, porque a gente vê o brilho do outro. A gente vê o outro num destaque. E muitas vezes somos nós que colocamos aquela pessoa no destaque. Muitas vezes ela tá só vivendo a vida dela, com as questões dela, com a culpa dela. Só que nós, quando estamos de fora, colocamos aquela pessoa em destaque. E por que a gente coloca aquela pessoa em destaque? Porque a gente está perdendo o foco da nossa própria vida. Gente, eu sempre falo sobre isso porque isso é muito real. Isso é muito presente no nosso tempo.
quantas vezes a gente deixa de orar pela gente, a gente deixa de buscar pela gente, a gente deixa de buscar pela nossa vida, porque a gente tá o tempo inteiro focando numa pessoa que nos fez mal, focando numa pessoa que nos prejudicou no passado. E a gente não percebe que nós é que estamos colocando aquela pessoa no destaque da nossa vida, quando o destaque deveria ser a nossa própria existência. O destaque da nossa vida tem que ser Deus? Com certeza. Só que depois de Deus, quem é que tem o destaque na nossa vida? Quem é que está no centro dos nossos pensamentos? Porque aqui ele fala exatamente isso. Tu me vês e provas meus pensamentos. Quem está no foco dos seus pensamentos? E aí eu vou estender para vocês uma conversa que eu tive essa semana com uma amiga. Muitos de nós, a gente pensa assim, ó, eu quero ajudar o fulano, eu quero ajudar o Bertlano, eu quero ajudar meu filho, eu quero ajudar o meu marido, eu quero ajudar alguém que você ama. Só que a gente não para perceber que não existe possibilidade de ajudar alguém que você ama se você não estiver bem. Esse é um ponto muito importante para você parar e pensar. Como que eu vou chegar aqui no meu canal e querer ajudar os meus inscritos se eu não estou bem? Entende a importância e a responsabilidade de você para com você? Porque se eu estiver bem, eu vou ser força e suporte para todo mundo que estiver ao meu redor. Então, para quem que a máscara de oxigênio dentro de um avião tem que vir primeiro? Para mim. Porque se eu estiver viva, se eu estiver consciente, eu vou ter força para ajudar os demais que estão ao meu redor. E muitas vezes a gente faz o movimento inverso. A gente quer ajudar outras pessoas sem estar bem. Então, minha amiga, meu amigo, vamos centralizar a nossa energia, o nosso foco em se fortalecer espiritualmente, se fortalecer fisicamente, se fortalecer emocionalmente, psicologicamente, para que você possa ser suporte para as demais pessoas. Você estando bem, você vai orar com mais força, você vai buscar o seu trabalho, a sua vitalidade, você vai ter o pensamento alinhado com Deus. Eu tava pensando sobre isso hoje, porque eu tava assistindo o vídeo da Joyce Meyer, é minha xará, inclusive, a Joyce Meyer, e eu tava pensando, nossa, cara, ela é uma mulher. Por mais que o vídeo seja dublado, você tá vendo ali quanto de conteúdo ela produz e ajuda milhares de vidas, né, ao redor do mundo, através daquele conhecimento que ela tem. Mas por que que essa mulher, ela consegue ser tão usada? Porque ela é uma mulher de Deus, ela tem muito de Deus. E como que uma mulher consegue ter muito de Deus? Porque ela tá em constante comunhão com Deus. E como ser uma mulher de Deus? Ela precisa ter pré-requisitos. E uma das características de uma mulher que tem muito de Deus é a oração. Só que como que eu vou despender o meu tempo, nem deveria usar essa palavra, mas foi o que veio na minha mente. Como que eu vou usar o meu tempo para orar para tantas pessoas, sendo que eu sou a pessoa que mais precisa de cura? Sendo que eu sou a pessoa que mais preciso de Deus. Então é por isso que é tão importante, a gente precisa parar de olhar para a nossa cura como um egoísmo. Porque às vezes quando a gente ora muito pela gente, a gente acha que a gente está sendo egoísta. Mas na verdade não, você está sendo responsável. Porque você entende que não existe possibilidade de curar outras pessoas se você não estiver curado. Então o meu foco, o seu foco tem que ser, vou orar por mim, vou curar a mim. Porque à medida do que eu estiver curada, eu vou curar ao outro. E esse texto, eu nem vou finalizar a leitura, mas vamos ficar aqui, porque esse texto fala de alguém que não tá curado. Vamos pegar aqui esse ponto que ele tá olhando pro adversário dele, tá olhando pros inimigos dele e tá pensando, porque ele tá prosperando. Ele nem tá bem emocionalmente. E é por isso que a gente ora, porque a gente não tá bem. E é isso que eu quero dizer aqui pra você, amiga, quando você não estiver bem, ore. Abra o seu coração para Deus, porque às vezes a gente faz esse movimento, né? Tô orando, mas eu tô só pedindo e a gente não tá percebendo que a nossa oração, ela tem muito de como está o nosso coração, repleto de mágoa, repleto de inveja do outro, do brilho do outro. Porque, vamos parar para pensar, gente, eu tô trazendo aqui vários pontos que podem ser abertos aqui, vários links, né?
Não necessariamente o outro é perverso, às vezes é só o seu olhar em relação a ele. Às vezes só é alguém que vive uma vida diferente da sua. Não necessariamente é um inimigo. Mas se você tiver com seu coração repleto de mágoa, como você vai enxergar aquela outra pessoa que é diferente de você? E é por isso que eu trago aqui a reflexão da importância da gente se curar, da importância da gente parar de olhar só para as nossas dores, aliás, da gente parar de olhar para o outro e olhar pra gente. E se auto-perceber, porque se eu me auto-perceber, eu vou ver que o outro não é perverso, o outro só tá sendo ele, só tá vivendo a vida dele, e quem está paralisada, quem está sofrendo sou eu. Então é isso, gente. É uma big reflexão que eu trouxe aqui pra vocês, mais uma das várias que Deus tem me proposto nesses últimos meses da minha vida e que eu quero estender aqui pra você. Vamos parar pra pensar, vamos parar pra pedir pra Deus pra que Ele nos cure, pra que Ele nos tire dessa culpa ou desse sentimento de estar sempre protagonizando o outro na nossa vida. Sem perceber que o protagonista da nossa vida tem que ser Deus, para que Deus possa nos iluminar e a partir da iluminação que Deus nos dá, que a gente possa enxergar os pontos sombrios que existem dentro de nós, dentro do nosso coração. Que os nossos pensamentos sejam iluminados, porque se o meu pensamento for iluminado, eu vou conseguir enxergar e eliminar aquele pensamento que está me trazendo morte. Porque as nossas palavras, elas carregam do que existe dentro do nosso coração e dentro do nosso pensamento. Se eu falo o tempo todo de coisas ruins, significa que dentro de mim existem coisas ruins. Só que para eu identificar essas coisas ruins, precisa existir luz. Porque senão eu acho que é normal falar o tanto de coisa ruim. Eu vou achar que é normal, porque tá dentro de mim, é natural, sai, é fluido. Só que se eu trouxer Deus para minha vida, eu vou iluminar tanto os meus pensamentos que eu vou começar a ter o senso que eu falei no início do vídeo, que é aquele senso de certo e de errado. Peraí, é normal pensar tanta coisa ruim assim de alguém? É normal eu protagonizar alguém na minha vida e colocar esse destaque tão grande para uma pessoa que não tem nada a ver comigo? É normal isso? Então, observem a importância da gente ir para Deus, para a gente orar, a gente buscar nele o nosso senso de valor. O nosso senso de valor sempre vai estar baixo quando a gente olhar para Deus, porque a gente vai perceber que a gente não merece tanto, né? Mas que a gente recebe tudo isso. E mais que a gente possa ter esse senso, né? E quando estivermos nos sentindo culpados, que a gente ore e que a gente peça para Ele nos ajudar a nos libertar. A libertar o quê? De onde que vem tudo isso? Vem dos pensamentos. Conforme você for se libertando, conforme Deus te ajudar a se auto-libertar, porque a libertação, gente, ela não precisa ser só dentro da igreja. A igreja, ela ajuda, a forma com que nós buscamos, né, nos consagrar, isso ajuda? Ajuda. Mas a libertação, ela vem, ó, do nosso mental. Porque aqui ele tá falando sobre aquilo que tá na mente dele, que tá no pensamento dele. O pensamento dele tem esse sentimento de talvez inveja, de raiva, de revolta. Então é no pensamento que a gente ora. Aliás, é para o pensamento que a gente ora, para que esse pensamento seja liberto de dentro de nós. À medida que nós oramos e pedimos, Deus, liberta esse pensamento, ou liberta essa culpa que eu sinto, né? Esse sentimento de culpa que o meu inimigo não tem e que eu tenho, ou esse pensamento que eu sinto de raiva ou de mágoa da vida dele tá prosperando, da vida dele tá crescendo, porque é esse pensamento e esse sentimento que paralisa a minha vida. À medida que eu dou o foco para a vida do outro, para o que o outro tá fazendo, e a minha vida tá paralisada, aliás, automaticamente a minha vida paralisa. Por quê? Porque eu tô jogando todo o meu foco para fora, para o outro. E não tô percebendo que enquanto eu tô aqui paralisada, olhando o canal do meu vizinho, o canal do meu vizinho que tá prosperando, a minha vizinha que tá produzindo, e todas as outras pessoas que eu não gosto que estão vivendo a vida delas, eu tô aqui, ó, eu não tô fazendo nada. Entende? Porque não tem como eu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você tá focada na sua vida, no seu crescimento e ao mesmo tempo tá focada na vida do outro. Ou o seu foco tá de um lado, ou o seu foco tá de outro. E é assim que nós finalizamos esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e vamos pro próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!